deu uma surpresa, uma alegria, agora veio uma outra alegria. Esse é o nosso Deus, amém? Tem momentos que a gente guerreia, mas tem momentos que o Senhor também nos recompensa com alegria. Êxodo capítulo 6, pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Diz assim, eu vou ler até o 9, tá? Depois eu vou passar em outras partes. Só me fez lembrar esse texto. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como a Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dizem aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vou-lhe darei por herança, eu, o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Curva sua cabeça, você vai entender o que eu vou falar aqui. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus eu oro a Ti, amigo Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, abra os ouvidos espirituais, o coração do Teu povo, me usa como instrumento em Tuas mãos e toma o Teu principal lugar nesse culto. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos analisar nesse momento a saída do povo do Egito. Havia uma promessa de Deus para o povo. Deus falou diretamente pela vida de Moisés. Deus falou bem claro: agora as verás. Ele fala bem claro que hei de fazer, aleluia, a Faraó, porque por mão poderosa deixará ir meu povo. Sim, por mão poderosa eles sairão da terra. Deus deu uma promessa. A mão poderosa de Deus ia agir, ia fazer. Era a mão poderosa de Deus, né? E a Bíblia fala que quando Moisés passou essa informação, o povo não acreditou, o povo não ouviu ele. Imagine para uma pessoa, um homem que já era gago, já tinha problema de fala. Mas quando Deus passou, a Bíblia fala que eles não ouviram por causa da ânsia de espírito e da servidão. Outras traduções falam escravidão. Mas por que, pastor? Presta atenção, no capítulo 5, e você já leu isso, lá em cima no primeiro versículo fala que Moisés já tinha ido a Faraó. Pediu para liberar o povo, para caminhar e sacrificar no deserto. E Faraó, né, ele queria fazer uma festa no deserto para Deus. Faraó chegou e não,
barrerou a situação. Versículo 6 ao 9 aí do capítulo 5, fala, né? Porquanto deu ordem Faraó aquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não tornareis dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si palha, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuirei, porque eles estão ociosos. Olha só, sabe por quê? Porque eles estavam, na visão de Faraó, eles estavam ociosos. Ociosos, na tradução, no dicionário, quer dizer sem trabalho, estavam desocupados, né? O Faraó sabe o que fez? Vamos dar ocupação para eles, pois eles têm cabeça para ir para o deserto, falar com Deus. Não, eles estão soltos demais. Eles vão sacrificar para quê? Vamos aumentar, tira a palha, tira tudo, aumenta o serviço. Você já reparou que quando a gente, e eu falo isso para todos, isso acontece comigo, com certeza vai acontecer com você. Quando você quer, aleluia, sacrificar para Deus de uma forma diferente, dar um passo maior, ir por um momento até, né, difícil, um caminho difícil, mas eu vou dar o meu melhor para Deus. As coisas muitas vezes se tornam mais difíceis, as coisas parecem que, sabe, tira o teu ânimo, começa situações mudarem o teu foco, o trabalho aumenta, situações acontecem dentro da tua casa, tudo para te barrerar. Sabe por quê? Porque o inimigo, né? Você pode dar o nome de gigante, demônio, Faraó, se levanta, né? E parece que a gente está ocupado demais. Começa a fazer situações para que você não venha sacrificar, né? De uma forma diferente, para você desistir. Quem já passou por isso? Eu vou melhorar, eu vou participar disso, eu vou avançar, eu vou dar o meu melhor. Rapaz, quando você começa a falar isso, parece que as coisas mudam. O inimigo se levanta, né? As coisas vão ficando difíceis, ficamos sem tempo. Parece que a gente está extremamente ocupado. Sabe, amado? Tudo que você faz para Deus, quando você se levanta para você dar o melhor, quando, sabe, Deus vai subir o sarrafo, você vai dar um salto maior, você vai subir um degrau, amado, tudo se levanta. Mas eu queria te dar essa palavra, amado, continua a caminhar, continua a avançar. Deus falou que era por mão poderosa, Deus prometeu, Deus tem uma palavra para você. Eu vou na frente, eu sou o Senhor, amado, não desista. Não para, porque a mão poderosa do Senhor está contigo, é uma promessa, e Deus é um Deus imutável, Ele não muda. Se Ele falou para você, amado, é sacrifício, amanhã a gente vai sacrificar, a gente vai começar a orar. Eu sei que vai ter situações que podem até dificultar a você estar lá, avança, amado, é por mão poderosa, a terra é nossa em nome de Jesus. Mas Deus quer o teu movimento, o teu sacrifício. Vai aparecer obstáculo, vai aparecer para tirar o ânimo, vai aparecer para você desistir. É vento, é gente doente. Continua na caminhada. Aleluia. Continua, não pare, avance, acredita. Em nome de Jesus, é por mão poderosa do Senhor. A Bíblia fala que muitas vezes essa ânsia de espírito e servidão são coisas que aconteceram na nossa vida. Sabe o que fez parar o povo? Lembranças do passado. Porque eles passaram por situações que só piorou. Aquele passo que Moisés ia dar para liberar, não sei o quê. Amado, vamos lá, só piorou a situação. E sabe o que aconteceu? O povo ficou cativo na própria escravidão, em pensamento e em coração, lembrança do passado. E muitas vezes a gente passa por isso. A gente quer dar um pulo, a gente quer mudar a nossa vida. As coisas parecem que só pioram, as coisas parecem que não dão certo. Sabe o que acontece? A gente para e a gente fica escravo da situação. Não posso arriscar, eu vou parar. Lembranças do passado fazem muita gente parar na caminhada. Aquilo que não deu certo, aquilo que você tentou e só piorou, aquilo que você poderia arriscar de novo, dar uma oportunidade e você não fez. E sabe o que acontece? Você fica guardado no espírito e fica com aquela mente escrava, presa.
e você não avança. Entenda isso. Muitas vezes é seguida de uma falsa mudança, né? Eu coloquei aqui, muitas vezes é seguida de uma falta de mudança aparente na situação. Mas, amado, quem disse que Deus não está agindo? Quem disse que Deus não está fazendo? O tempo dos homens está ligado ao momento vivido, mas o tempo de Deus é por propósito estabelecido. Ele estabeleceu um propósito para a tua vida. Então continua. Nós vivemos um momento, Deus vive o propósito. E é um propósito para a tua vida. Ele não para até que você cumpra. Nós vivemos um momento, tudo para, tudo bate o vento e a gente fica desmotivado. Larga, solta esse pensamento daquilo que não deu certo. Continua a caminhar. Tem gente que parou de vir à igreja, que conversou com Deus, as coisas começaram a apertar, e a igreja não é para mim, e não é o meu lugar. E quem te disse? Deus continua a trabalhar, Deus continua a fazer, no processo da caminhada, ao mesmo tempo é glória para Ele, ao mesmo tempo você está sendo moldado, mas se é promessa, vai acontecer. As coisas vão mudar de lugar. Muitas vezes a gente sente, muitas vezes a gente está vivendo um momento difícil. Muitas vezes parece que as coisas não andam. Sabe o que aconteceu com Moisés? Vamos analisar o capítulo 6, versículo 30. Deus falou para ele de novo. Deus falou, por mão poderosa. Aí o povo sentiu, uma ânsia de espírito. E a escravidão, a mente escrava por aquilo que não deu certo, paralisou o povo. Não fique paralisado com as coisas erradas que aconteceram. Se Deus te deu uma palavra que vai mudar e vai acontecer, se Deus te deu uma palavra que o teu ministério vai avançar, se Deus te deu uma palavra para a tua casa, que a tua casa é do Senhor, amado, não pense contrário. Eu sei que as situações externas, muitas vezes, nos entorpece, nos faça criar imagens. Isso aconteceu na vida de Moisés. A última passagem de Êxodo capítulo 6, versículo 28 a 30, diz assim: e aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo, eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Subtítulo, Deus anima Moisés, vai lá, volta de novo, vai lá. Sabe o que Moisés mostrou para ele? Para Deus? As suas deficiências e as suas incapacidades. Normalmente quando uma situação acontece que você está cheio de gás, você está acreditando que vai dar certo e parece que as coisas só pioram, a gente muitas vezes deixa o nosso coração e a nossa visão, né, se deixar levar pela situação. Nós se tornamos escravos da situação e ao mesmo tempo, por não dar certo e por as coisas não acontecerem, nós começamos a ver falha entre nós. Nós começamos a parar, não só pelas coisas externas, mas pelo interno nosso. Nós começamos a ver as nossas incapacidades e colocar culpa em alguma coisa. Moisés colocou culpa porque não deu certo. Não vou tentar não, eu não falo direito. A gente trava aquilo que Deus tem para a gente. As coisas externas, as ações que nós vemos e o que é construído dentro da gente, nós nos travamos. O que as pessoas pensam na gente, o que aponta, como olha você, pode te travar a tua vida, porque não deu certo no momento. Todos de repente estão acusando você, olham você de uma outra forma, e você, devido a isso, você começa a ver que você não é capaz, que você é insuficiente, que você, sabe, amado, começamos a ver as nossas debilidades por aquilo que não deu certo. E quem te disse que Deus chamou você para ser perfeito, para ser capaz, para ser super bom e para você não ter debilidade nenhuma? Presta atenção, Deus falou aí com mão poderosa. Ele está falando para você essa noite, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou perfeito. Você não tem capacidade, mas eu capacito aquele que levanto. Aleluia. Você pode pensar que você não é bom nisso, mas eu coloco capacitação para você. Você pode pensar que não tem habilidade nenhuma, é aí
seja minha. Aleluia, vai dar certo. Vai acontecer, tenta de novo. Bate na porta de novo. A Bíblia fala, em Êxodo capítulo 7, versículo 1, Deus falou, eis que tenho-te posto por Deus sobre Faraó. Deus estava falando para Moisés, aleluia, agora eu estou te dando autoridade divina, eu estou colocando um escudo, uma espada, uma armadura específica, sandálias diferentes, você vai conseguir. Tem uma autoridade diferente sobre a sua vida. Eu aprendi isso com a pastora Rita Salomé. Foi semana passada ou foi agora? Não sei. Para cada batalha que você passa, para cada situação que você caminha, existe uma armadura, um capacete, uma espada específica. Pede isso a Deus, começa o teu dia. Senhor, coloca a armadura, coloca a espada. Eu não sei o que você pode estar enfrentando, mas tem, aleluia, as armas certas para aquele dia e para aquela situação. Deus deu a capacitação, Moisés. Moisés, eu te mandei, agora não. Eu te coloco como Deus. A autoridade divina está sobre a tua vida. Moisés foi de uma forma diferente, com uma armadura diferente. Ei, a situação pode estar até difícil, mas pede a Deus, Senhor, me capacita, manda algo diferente para mim, que eu vou conseguir. Tenta de novo. Não se prenda pela circunstância. Não se prenda no primeiro erro ou primeira situação que não deu certo. Se é um ano de avanço, vai ter situações que não vão dar certo. Vai ter situações que vão se levantar. Nos momentos que você pensa que você vai conseguir, amado, seja em casa, trabalho, ministério, pode ser que não dê certo. Tenta de novo. Deus está com mão poderosa. É uma palavra que Deus falou para Moisés desde o início. Com mão poderosa eu vou tirar. Com mão poderosa eu vou fazer. Agora, se você se prender pelas coisas externas, como o povo, lembranças do passado, daquilo que não deu certo, só piorou, ou você começar a olhar para você, realmente, você às vezes teve essa experiência, você vai se achar incapaz. As coisas que aconteceram ao redor, você vai se achar incapaz. Os apontamentos vão poder gerar coisas dentro de você e vai te travar. Moisés, a primeira coisa que ele fez, botou a culpa na fala, eu não tenho condição. Mas o mais legal disso tudo, que eu vejo aí, né? Quem falava com Deus e quem mediava com Deus era Moisés. Quem se mobilizava para fazer as ações era Arão. Presta atenção, eu estou falando de armadura. Deus não só deu uma armadura a Moisés, mas colocou também, meu amado, eu botei aqui, ele não só colocou a armadura em Moisés, mas ele colocou um escudeiro. Tudo aquilo que Moisés precisava para detonar, para derrubar Faraó. Deus não só deu a armadura e a autoridade divina, Deus colocou um escudeiro dentro dele. Você vai lá na frente. Sabe quem falava com Deus? Era aquele que não sabia falar. Quem falava com Deus e mediava, recebia as ordens e mandava cessar a praga, que você vai ver que era Moisés que orava para cessar. E Arão era o arauto, era o que ia, falava. Era como se fosse o profeta. O profeta era Arão, mas o mediador era Moisés. Que para os homens ele não sabia falar nem para ele mesmo. Eu queria falar isso para você. De repente dentro da tua casa, no teu trabalho, as pessoas não podem dar nem valor para você. Você não sabe falar, de repente você não tem nenhum português certo. Ninguém te dá ouvido. Muitas vezes as pessoas, você fala e as pessoas não aceita. Tem pessoas que querem sair de perto de você. Mas presta atenção, você fala coisas que ninguém consegue falar. Você fala direto com Deus.
Presta atenção uma coisa, tem muita coisa que você fala que é cortado laços de morte na tua casa. Tem muita coisa que você fala para Deus, Deus dá livramento ao teu parente. Tem muita coisa que sai da tua boca, independente se você fala português certo, se você está no mesmo nível que as pessoas em estudo, mas Deus escuta você. Ele pode falar inglês, francês, alemão, pode falar numa multidão de amigos, mas você precisa de um único amigo para movimentar céus e terra. Ele te escuta. O povo pode rejeitar aquele que não sabe falar, mas Deus pega como porta-voz, meu irmão. Aleluia! Deus usa como porta-voz. Deus pegou aquele que não sabe falar para ser porta-voz dele. Não são nas tuas perfeições, naquilo que você sabe fazer. É na tua fraqueza, na tua debilidade, que a glória do Senhor é levantada. É na tua fraqueza, como Paulo falou, o meu nome será glorificado. Entenda isso. Não para. Aquele que mediava para o povo e falava com Deus direto, era aquele que não sabia falar para os outros e para ele mesmo. Então não olha para você com uma incapacidade que você não tem essa mente de não romper e de não avançar. Não tem essa mente como um povo escravo cativo que a primeira vez não deu certo e está dizendo que já antes de prever e olha para si, acha que a segunda vez não vai dar certo. Vai dar certo sim, se Deus tem uma palavra, se Deus falou. Amado, não importa, aleluia, o ambiente, não importa onde você está, aleluia, não importa as pessoas que não te dão atenção, tem alguém que escuta você quando você se ajoelha, tem alguém que modifica, trabalha na tua casa, no teu trabalho, através da tua vida. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe por que você tem coisas que essas pessoas não têm? Eles podem ser catedráticos, falar em línguas, falar vários tipos de línguas, mas você tem obediência, fidelidade, humildade. Você é amigo, eu sou amigo de Deus. Entenda isso. Quem está me entendendo essa noite, dá glória a Deus. Agora Deus manda as pragas. Eu vou falar um pouquinho disso. Deus mandou as pragas. 10 pragas, eu vou falar de 4. Veio as pragas, capítulo 7, né? Moisés, Deus pega aquele que não sabe fazer, não sabe falar e usa como porta-voz dele. Agora ele vai com uma armadura específica, ele já vai preparado, porque Faraó já deu um não. Deus foi e deu a ele uma autoridade divina agora. Agora você vai em Deus falar com ele. Mandei o recado, agora a autoridade tua sobre a tua vida está diferente. Quem está me entendendo nisso? Isso é para a tua vida, não sei as guerras que você pode estar passando. Pede a Deus, Senhor, me reveste com uma armadura diferente e me dá uma direção diferente. Porque a primeira aconteceu isso, mas agora eu não vou desistir. E eu vou vencer. Na primeira praga, eu quero ler com vocês Êxodo 7, de 20 ao 24. 7, 20 ao 24. É isso? É. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água no rio. E houve sangue por toda a terra do Egito, toda a terra. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito, e virou Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisso pôs seu coração, e todos os egípcios cavaram um poço junto ao rio para beberem água. Parar por aí. O rio Nilo era considerado um deus, tá? Naquele tempo, para quem não sabe. O rio Nilo era adorado. O rio Nilo era chamado até para alguns de Deus Nilo.
ele tinha um nome que era Hapi, H-A-P-I, era uma deusa, que era a deusa da fertilidade e da vida. Na verdade, todas as pragas, Deus foi destronando um Deus, tá? Cada um tinha um nome. Mas aqui, Deus vai e destrona, né? O Deus que movimentava, né? O rio Nilo alimentava, era parte de agricultura, gado, e para que o povo não morresse de sede, Deus transformou em sangue. Ou seja, a grandeza daquele lugar, né, Deus jogou por terra. Aquele Deus que era Deus da fertilidade, Deus da vida. O que aconteceu? O coração do povo começou a ter nojo e desprezo por esse Deus. Deus tombou um Deus, mobilizou as águas. Apesar dos magos fazerem os seus encantamentos, os seus truques, a Bíblia fala que o cheiro incomodava todo o Egito. Todo mundo ficou sem água, inclusive o povo de Israel, tá? Todo mundo estava no mesmo barco, por todo o Egito. E eu pergunto a você, onde você tem matado a sua sede e se alimentado? Jesus chegou aí? Aonde você mata a sua sede? Vou deixar isso para você pensar. Se os rios são puros, limpos, ou precisam ser tratados pelo Senhor. Segunda, essa praga das águas durou 7 dias. Êxodo 7:25 fala isso. Todos, tanto egípcios e israelitas sofrendo a mesma coisa. Segunda praga, toda a terra do Egito ficou atacada por rãs. Olha só, Êxodo 8:5-8. E disse mais o Senhor Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a sua vara sobre as correntes, e sobre os rios, sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram rãs, e cobriram a terra do Egito, ou seja, toda a terra. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei teu povo ir. E eu não vou ler tudo. Moisés mandou a praga cessar, todas as rãs morreram, o coração de Faraó voltou a ficar endurecido. A Bíblia fala, imagine o cheiro de milhares de rãs mortas. O povo do Egito passou. O povo do Egito estava lá? Estava. E o povo de Israel? Também estava lá. Então entrou em campos, em casas, todos estavam no mesmo barco, sofreram na água, sofreram com as rãs, e as rãs eram uma deusa Haket, H-A-Q-E-T, que era metade rã, daqui do pescoço, o desenho dela era uma rã com um corpo de gente, que cuidava da parte também de fertilidade, de nascimento e de vida dos mares. Deus jogou por terra. Mas estava lá o povo de Israel passando as mesmas coisas que o povo de Egito. Na terceira praga, a praga de piolhos, Arão feriu a terra. A Bíblia fala em Êxodo 8:11-19. Fala, e as rãs, a praga dos piolhos, 16-19. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos. E fizeram assim porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nas mãos e no gado, nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. Amado, imagine a quantidade de lata de Neocídio. É Neocídio que está usando agora não, né? No meu tempo era Neocídio, né? Imagina. Brabo, né, meu irmão? Rapaz, agora tem remédio. Imagina todo mundo com piolho, gado, tudo se coçando o cabelo. Imagina, meu irmão. E uma coisa tremenda, quando veio essa terceira praga, os magos tentaram fazer a coisa acontecer e não conseguiram. E verdadeiramente reconheceram. A Bíblia fala aí, né? Se você continuar no versículo 19, fala que e os magos, versículo 18, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens do gado. Então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus,
porém o coração de Faraó continuou endurecido. Ou seja, até os magos reconheceram que era a mão de Deus. Eles verdadeiramente reconheceram que existia um Deus verdadeiro e único. O que eu quero falar para você, meu amado, que muitas vezes pessoas do nosso lado, por mais que eles venham, por mais que eles escutem, por mais que eles vão ter experiências, vão ver pessoas transformadas, vão continuar com o coração endurecido, com coração de pedra. Ou seja, nem todos o coração de carne, como os magos, reconheceram Deus, e aquele coração de pedra se transformou em carne, porque reconheceram, existe um Deus verdadeiro e único, um Deus hebreu, era dedo de Deus, o texto fala bem claro. E a gente não pode modificar todo mundo, mas presta atenção, até o mal na mão do Senhor tem um propósito. Até o mal tem um propósito. A Bíblia fala bem claro, aleluia, em Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, o mal para o dia da calamidade. Amado, tudo está no controle de Deus, até o mal. Deus tem um objetivo com tudo, tudo tem um propósito na mão de Deus, aleluia, porque se existe o mal, existe o bem também, e o bem aparece. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 7, versículo 3, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. Tem um propósito do endurecimento, tem um propósito do mal aparecer, porque os sinais e as maravilhas de Deus também vão ser maiores. Deus vai fazer sinais e maravilhas no meio do mal, no meio da tua tribulação, no meio da tua situação. Deus vai fazer. Tem um propósito. Deus endureceu para que os sinais aparecessem. Deus tem o controle de tudo, até o mal para o dia da calamidade. Nada sai do controle de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus, meu irmão. Nada sai do controle da mão dele. Aleluia! Aleluia! E por último eu vou terminar agora. Glória a Deus. A quarta praga, Êxodo 20. Deus continua. Nessa terceira, o povo de Israel também estava lá. Agora já tocou no corpo. Antes não estava tocando no corpo, agora tocou no cabelo e tal. Agora a quarta praga, Deus continua se mostrando ser superior a todos os deuses do Egito. Deus agora humilhou o Deus dos ares, chamado Uaquete, que era associado a moscas e insetos. Era um Deus que era ligado a moscas e insetos, até isso existia. Então eles veneravam esse Deus que naquela época devia ter muita mosca e inseto. Então quando segurava e não tinha, eles adoravam para que não acontecesse. Sabe o que Deus fez? Empesteou aquele lugar de moscas. A Bíblia fala aí da quarta praga, a praga das moscas, versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã este sinal. Presta atenção nisso. Isso é o que eu queria falar para você. Gósen, a palavra Gósen quer dizer terra sólida em hebraico. Abra aí em Gênesis 47. Foi uma terra que foi dada no tempo de José para Israel. Olha que a Bíblia fala, versículos 5 e 7 ao 7. Então falou Faraó a José dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Capítulo 47, versículo 5.
A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Dentro do Egito, existia uma terra, que era a melhor terra do Egito, a terra mais frutífera, e era a terra que mais se produzia gado, era a terra mais rica. Sabe onde estava o povo de Deus? Nessa terra. Antes desse faraó, do tempo de Moisés se levantar, existia um faraó que, aleluia, caiu por terra, um faraó que cedeu terra, um faraó que reconheceu, aleluia, o Deus de José, um faraó que beijou a mão do pai. Presta atenção. Estava lá o povo. Antes desse faraó levantar, a melhor terra estava na mão do povo de Israel. Há momentos da nossa vida que eu quero que você entenda que nós passamos, que como todo mundo passa por situações do mesmo espaço. Mas há momentos, aleluia, que Deus, por amor a você, faz uma separação. Até aqui pode, até aqui não pode. Porque você é um eleito, você é um separado, você é um escolhido de Deus. Tem coisas que nós participamos do mesmo espaço, mas nem tudo eu vou usufruir, porque o meu Deus me guarda, cuida de mim, me separa. Seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja no ambiente onde você está. Pode ser mais difícil, mas pode ter certeza, Deus está te guardando. Até um certo ponto você pode, até outro ponto ninguém te toca. Ninguém pode te tocar. Deus falou, eu estou separando o enxame de moscas daqui em diante, porque já era físico. Coisas que começou a tocar no corpo, ia cair chuva de pedra, ia morrer primogênito, ia ter úlceras pelo corpo. Deus falou, até aqui pode, mas daqui para lá não. Sabe por quê? Porque, aleluia, amado, presta atenção nisso. Tem coisas que você passa se você quiser, mas se você verdadeiramente é um eleito separado de Deus, independente do espaço onde você está, Deus te guarda, Deus te protege. Até aqui não, ninguém toca no meu ungido. Aleluia! Tem coisa que você não precisa passar, tem coisa que você não precisa viver. Se você é crente de verdade, se você verdadeiramente adora a Deus, presta atenção, no meio de toda a confusão, você continua a ser separado, vai continuar a beber, vai continuar a comer, vai continuar usufruindo da terra, porque aleluia, aleluia, essa é a diferença, aleluia, é um Deus, é a presença na nossa vida, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima que podeis. Antes com a tentação virá o escape, para que possais suportar. Deus guarda o seu povo, aleluia, glória a Deus. E eu paro por aqui. Em nome de Jesus. Você é um separado de Deus. Mesmo vivendo no mesmo espaço de dificuldade, tem alguma coisa sobre a tua vida. Pode estar tudo escasso. Você vai comer, você vai beber. Você pode passar até algumas coisas igual a todo mundo. Mas tem coisas que você não vai passar porque Deus separa. Ele cuida de você. Em nome de Jesus. Amém?